Boa noite, hoje é dia 9 de agosto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu gostaria que você convidasse seu filho, se você tem filho, lógico, né? E jovem, de 24 a 25, e passar isso para os jovens de 24 a 25 anos, que podem estar exuretados e influenciados pelos professores, pela mídia, etc. Para eles escutar um pouquinho do que eu vou falar, para eles se despertarem. Porque, fala assim, filho, você viu agora que você tem telefone, celular? Por exemplo, você não precisa nem da minha permissão. Se você for numa loja, pede lá um chip, já sai falando, né? Então, filho, você sabe que na nossa época, aí você fala, nós, né? Na nossa época você sabia que para conseguir um telefone, não o aparelho, para conseguir a linha, para você falar, você sabia que a gente ficava anos na fila para conseguir? Você sabia que o telefone, a linha telefônica, a gente tinha que declarar no imposto de renda que a linha telefônica valia que nem um carro? Tinha linha telefônica que era mais cara que um carro. Eu me lembro que eu tinha um 147, o 147 e a linha telefônica era o mesmo valor. E olha que o 147 era um carro, uau! Aí você fala para ele, filho, nós vivemos essa época onde a gente, para conseguir uma linha telefônica, mas era um horror. Mas por que eu estou te falando isso, filho? Porque aqui no debate para governador, um dos sonhos do candidato do PT, que é da esquerda, é restatizar ou fazer surgir de novo a Telesp. O que é a Telesp? A Telesp é a Telecomunicações de São Paulo. Em cada estado do Brasil tinha uma telecomunicações oficial, que era órgão do governo. Tinha a Telege no Rio de Janeiro, a Telepar no Pará, e a TeleRS lá no Rio Grande do Sul, e por aí vai. Todo o estado tinha uma estatal que cuidava dos telefones, mas ninguém tinha telefone. E quem tinha telefone? Quem é que tinha telefone? Só quem tinha dinheiro. Mas por que eu estou falando isso? E para você explicar ao seu filho. Filho, o pensamento da esquerda é esse. É estatizar para dificultar a vida da população. Porque no nosso tempo da Telesp, aqui em São Paulo, Telerge no Rio e por aí vai, o pessoal não tinha acesso ao telefone. O pessoal mais pobre saía briga, filho. Você não sabe o que é orelhão. Vai na internet e vê o que é orelhão. Orelhão era um aparelho que ficava numa praça e ficava uma fila para falar. Porque os pobres tinham que enfrentar fila para falar no orelhão. E era fichinha. E saía briga. Por quê? Porque tinha gente que comprava 20 fichas, e o outro, sai daí, começava a gritar, saía briga na praça para usar telefone. Isso por quê? Porque era estatal. E o PT quer fazer o quê? Estatizar. Estou falando isso para ele despertar para o discurso que não tem qualquer fundamento, o discurso da esquerda. Porque os jovens, como não conhecem a história, não viveu e vive do que o professor de história fala, e os professores, na sua grande maioria, só fazem a cabeça dos jovens para ser contra, né, as coisas conservadoras. Então você fala aí, e nós temos dificuldade de falar com nossos filhos. Eu tenho dificuldade. Chegando no almoço, tá, meus filhos, eles sabem que eu sou conservador, e eles ficam instigando. Se você brigar com os filhos, você perde os filhos. Você sabe disso, né? O jovem tem essa rebeldia. Então, na realidade, você só fala, filho, vem sair, para você entender como é que era a nossa vida. Porque, pelo pensamento, assim, do candidato aqui de São Paulo, que quer voltar à Telesp, talvez ele queira voltar à máquina fotográfica da Kodak, talvez ele queira voltar à máquina Hamilton, da datilografia, o computador, esse computador não presta. Talvez ele queira voltar a carros que nem aquele Fusquinha antigo, né? E por aí vai. O que mais que tinha bem, que depois, quando o governo liberou, melhorou 1000 vezes. Então, esse pessoal é esse pensamento. De falar em jovem, a gente não sabe o que é podcast, mas manda eles ver os podcasts, eles gostam de podcast, o Flow, todo mundo assiste o Flow. É Igor o nome do menino, eu nunca tinha visto, e nem vi, mas fiquei sabendo que ontem teve um Flow, um moleque novo, entrevistou o presidente da República, parecia um stand-up, deram risada, tá? E o presidente falou por 5 horas, e muitos jovens falaram, olha, eu não sabia que o presidente era assim, olha lá, então fala para o teu filho de vocês fazer isso, por quê? Porque senão a gente perde nossos filhos, e eles ficam com raiva da gente achando que a gente é errado, e o Haddad que é certo. E o Lula que é honesto. É mole um negócio desse. Mas é a mídia querendo, os mamateiros querendo que tudo volte.
É aquilo, né? Quando o Cabral trouxe para o Brasil, os navios, tem que saber quem é que estava dentro do navio, se eram famílias conservadoras ou se era o pessoal que tinha uma vida um tanto quanto esquisita lá em Portugal. Vai olhar a história, fala para o seu filho olhar a história. É isso aí.